Olá, turma! Sou estagiária Daiane Ferreira, com mais uma aula de Biologia. Hoje irei dar a aula do sexto bimestre da semana 3, dos dias 7 a 11 de junho. O conteúdo de hoje vai ser sobre as proteínas e estruturas da célula. Iremos falar sobre a membrana plasmática, as propriedades dessa membrana plasmática, a osmose nas células e difusão facilitadas, além de algumas outras tipos de transporte, porque a osmose e difusão facilitada é um tipo de transporte de substâncias através da membrana. Esse conteúdo está disponível para vocês no livro didático, da página 82 a 88. Iniciando no capítulo, temos essa imagem, onde retrata uma hemácia normal, como podemos ver à esquerda, e uma hemácia que sofreu perda de água, que podemos ver à direita. Relembrando, as hemácias ou glóbulos vermelhos são responsáveis por transportar gás oxigênio para os tecidos do corpo e gás carbônico dos tecidos dos pulmões, dos tecidos para os pulmões. Essa imagem é um aumento aproximadamente de 10.000 vezes. Iniciando o capítulo, temos esse texto. Bolsa da NASA transforma até urina em bebida energética. Na última viagem da nave Atlantis, os astronautas devem testar um novo equipamento com a função de modificar qualquer tipo de líquido e transformá-los em algo próprio para consumo. A Forward Osmosis Bag é uma bolsa que armazena líquido em seu interior e, através de osmose, separa os resíduos e substâncias impróprias de solução com água, adicionando nesta uma concentração com açúcares. O funcionamento é simples. O astronauta preenche a bolsa com líquido que contém alta composição de água, como a urina. Cerca de 5 horas depois, a pressão osmótica fará com que a molécula de água passe por uma membrana semipermeável contido no FOB, que realiza filtragem e separa a parte boa de sais, bactérias e qualquer outros componentes que possa ser danoso, caso consumido. Do outro lado está a solução de açúcares, que, além de acelerar a osmose, deixa o líquido com um gosto melhor e proporciona energia. Temos duas perguntas relacionadas ao texto. A primeira é uma resposta mais pessoal, onde ele quer saber se vocês já ouviu ou sabem o significado desses termos que está em destaque no texto. Então, é osmose e membrana semipermeável. Pois é o conteúdo que iremos aprender hoje. Caso já ouviram falar ou já aprenderam, vamos relembrar, pois é sempre bom. A outra pergunta é: qual a relação entre a imagem e as palavras em destaque no trecho da notícia? Então, a imagem que ele fala é a hemácia saudável e a hemácia que sofreu perda de água, com esses trechos destacados, osmose e membrana semipermeável. A imagem mostra o efeito da osmose em uma célula, processo que só ocorre por meio de uma membrana semipermeável, como a membrana plasmática da célula. Então, a imagem retrata a osmose, que onde a gente pode ver essa hemácia que sofreu a perda de água, e ela só é realizada por uma membrana semipermeável da membrana plasmática da célula. Então, essa é a relação entre a imagem e as palavras do texto. Membrana plasmática ou celular. Podemos falar também membrana celular, mas hoje a gente vai falar só membrana plasmática. É uma estrutura lipoproteica. Por que lipoproteica? Porque na composição dela temos proteínas e lipídios, além de outros componentes que iremos ver. Estrutura lipoproteica que funciona como barreira seletiva entre o citoplasma da célula, que está no interior da célula, e o seu meio ambiente, que é o seu meio externo.
Principais funções: regular a troca de substâncias entre a célula e o meio externo, protege o conteúdo celular, confere individualidade a cada célula. Então, essa membrana celular plasmática vai ser a identidade individual de cada célula, contém e delimita o espaço da célula e diz o que deve entrar e sair da célula. Composição dessa membrana, a composição química. Ela é composta por proteínas, lipídios, como eu falei, e também por carboidratos. Um exemplo é o eritrócito. Ele é composto por 52% de proteína, 40% de lipídio e 8% de carboidratos. E essa composição pode ser diferente para outras células. Então, outras células irá ser diferente essa quantidade essas porcentagens desses componentes. Estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática, também considerada uma membrana biológica, é responsável por separar o meio celular externo do interno do externo, como eu havia dito. Ela pode variar aproximadamente em 60 a 100 angstrom de espessura, dependendo do tipo de célula, e seus detalhes só podem ser observados por meio de microscópios eletrônicos. Durante a segunda metade do século XIX, a membrana plasmática foi objeto de estudo de diversos cientistas. Em 1877, o botânico alemão Wilhelm, nascido em 1945, descreveu a capacidade da membrana plasmática de separar ambientes aquosos de composições químicas diferentes. Em 1895, o fisiologista britânico Charles, nascido em 1865, identificou que a membrana plasmática possuía propriedades semelhantes ao óleo, constatando sua maior permeabilidade a certas moléculas hidrofóbicas. O que são moléculas hidrofóbicas? Como a palavra diz, hidro vem de água e fóbicas vem de fobia. Então, são moléculas que têm fobia à água, que não interagem à água. No livro traz essa pergunta: quais as principais funções da membrana plasmática? Como eu já havia dito no slide anterior, vamos recapitular. Regula a troca de substâncias entre a célula e o meio externo, protege o conteúdo celular, confere individualidade a cada célula, contém e delimita o espaço da célula, diz o que deve entrar e sair da célula. Então, já está respondida. Em 1972, Singer e Nicholson propuseram o modelo do mosaico fluido, e é o que hoje utilizamos e o que mais está completo e correto. O que diz esse modelo? Diz que a membrana seria constituída por uma bicamada de lipídios, ou uma bicamada lipídica, contendo proteínas transmembranas que atravessam ambos os lados da bicamada, e também proteínas periféricas, que são dispersas à superfície interna ou externa da membrana, mas não a atravessam. Essa bicamada lipídica organiza-se espontaneamente devido às propriedades físicas das moléculas que a constituem, que seriam as caudas hidrofóbicas, como eu tinha dito, que não interagem com a água. Então, existem as caudas no seu interior, como podemos ver, são essas estruturas em amarelo, e cabeças hidrofílicas, que são estruturas que interagem com a água, e elas estarão tanto no meio extracelular e no meio intracelular. Por que essa conformidade? Porque vai ser a estrutura que estará em contato com a água. Então, por isso essa estrutura. As caudas com as direções virado com a direção para o interior da bicamada,
e as cabeças para o exterior, tanto para o lado externo e interno, então a bicamada lipídica. E as mais comuns são as fosfolipídicas, então são as bicamadas fosfolipídicas. Então, talvez vocês podem ouvir bicamada, no lugar de bicamada lipídica, fosfolipídica, porque são as mais encontradas nos seres vivos. As moléculas de carboidratos, que eu havia dito, que é uma das composições da bicamada, também estão presentes sobre as superfícies das membranas. Se elas estiverem ligadas a lipídios, recebem o nome de glicolipídios, e se estiver ligadas a proteínas, recebe o nome de glicoproteínas. Então, aqui a gente tem um exemplo do mosaico fluido. Aqui, à esquerda, podemos observar a bicamada lipídica, os lipídios, com as suas estruturas em branco, que são as cabeças hidrofílicas, e essas em amarelo, as caudas, que são hidrofóbicas. Aqui temos duas estruturas de proteína, as proteínas transmembranas e as periféricas. Então, como pode ver, a transmembrana atravessa as duas camadas lipídicas e a periférica não atravessa, ela fica mais na parte superficial da membrana, como podemos ver aqui outras estruturas também. Temos a glicolipídios, como pode ver, é uma estrutura, é um carboidrato que está ligado ao lipídio, por isso é um glicolipídio. E aqui temos um glicoproteína, como a gente pode ver, é um carboidrato ligado à proteína, então glicoproteína. Então essa parte é externa da célula, onde ficam os carboidratos, e essa parte interna da célula. Propriedades da membrana plasmática. A membrana plasmática exerce diferentes funções, como eu havia dito. Entre elas, podemos citar o controle do transporte de substâncias para o interior e exterior da célula. A sinalização química, propriedade que permite o reconhecimento de outras células e moléculas, e a estruturação de tecidos por meio da adesão celular. A permeabilidade seletiva é a propriedade que a membrana plasmática possui de permitir ou impedir a entrada ou saída de determinadas substâncias da célula. Por esse motivo, a membrana plasmática é considerada uma membrana semipermeável. As substâncias podem entrar e sair da célula por dois modos, via transporte ativo ou transporte passivo. Ambos diferem quanto ao gasto energético envolvido durante o processo. O transporte passivo não tem gasto de energia, diferente do transporte ativo, que tem gasto de energia. E esse transporte ativo ou passivo pode ocorrer de maneira diferente, por meio da difusão simples, da difusão facilitada e da osmose. Já o transporte ativo inclui os processos de endocitose e exocitose, além da bomba de sódio e potássio. No transporte passivo, é um processo de difusão de substâncias através da membrana. O soluto passará sempre a favor do gradiente de concentração, então, do meio onde existe mais concentração para o meio onde existe menos. Então, quando fala a favor do gradiente de concentração, o soluto vai sempre da direção do meio onde tem mais para o meio onde tem menos. Por que isso? Para que ocorra o equilíbrio desses dois meios. Então, a favor do gradiente de concentração, ele vai sair do meio que tem mais para o meio que tem menos. Esse transporte pode ocorrer por difusão simples, que ocorre sem gasto de energia, como eu havia dito, porque é um transporte passivo, e envolve a água e pequenas moléculas como gás oxigênio e gás carbônico. As moléculas deslocam-se conforme o seu gradiente de concentração no meio, ou seja, as moléculas que se encontram em zonas de maior concentração deslocam-se para as zonas de menor concentração.
Então, um outro modo de dizer isso, as substâncias passam do meio onde a concentração é maior, e esse meio é chamado de meio hipertônico, hiper de grande, então grande concentração, meio de grande concentração, meio hipertônico, para o meio onde a concentração é menor, meio hipotônico, pouca concentração, até chegar a um equilíbrio, os meios se tornarem isotônico. Então, um meio com concentração maior chama o meio hipertônico. Um meio com concentração menor, meio hipotônico. E quando há um equilíbrio entre esses dois meios, chama meios isotônicos. Aqui a gente tem um exemplo de difusão simples. São moléculas de corante em solução aquosa. Um movimento aleatório de determinadas moléculas permite sua distribuição por toda a solução, ocupando todo o volume de maneira igual. Então, aqui a gente, na esquerda, temos um meio hipertônico, com moléculas de corante nessa solução aquosa e uma membrana semipermeável. E o que ocorre? Essas moléculas irá passar para esse meio hipotônico, em comparação ao meio que tenha mais quantidade de moléculas de corante, até formar um equilíbrio, até formar meios isotônicos. Outro exemplo é o gás oxigênio, que atravessa a membrana por difusão simples. Como sua concentração é maior fora da célula, o movimento aleatório de suas moléculas faz com que elas atravessem a bicamada lipídica e entrem nas células. No caso do gás carbônico, cuja concentração é maior dentro da célula, tendem a sair dela pela difusão através da membrana. A pergunta é: por que a concentração de gás oxigênio é maior fora da célula e a de gás carbônico é maior em seu interior? Podemos dizer por que disso, pois durante o processo de respiração, o gás oxigênio é consumido no interior da célula, enquanto o gás carbônico é produzido. Continuando, agora a gente tem a osmose, que também é um transporte passivo, é um transporte que não tem gasto de energia. É um transporte da água por meio da membrana semipermeável de um local hipotônico, então um local menos concentrado, para outro local hipertônico. Então ele faz o processo inverso da difusão simples. Ele sempre vai sair do local menos concentrado por mais concentrado. Podemos dizer para dissolver aquele soluto que se encontra naquele meio. A movimentação do solvente, que é a água, ocorre sem gasto de energia, como eu havia dito. Aqui a gente tem um exemplo do que é a solução isotônica, hipotônica e hipertônica, só para a gente fixar mais. Então, na esquerda a gente tem dois meios, o A e o B. Então, quando a solução A possui concentração de soluto igual à da solução B, dizemos que ela é uma solução isotônica em relação à solução B. Por quê? Porque os dois meios estão em equilíbrio, têm a mesma quantidade de soluto e de solvente. No caso, as bolinhas em vermelhas são soluto e as azuis são solventes. Já nesse outro exemplo, quando a solução A é menor concentrada, menos soluto do que a solução B, dizemos que ela é hipotônica em relação a B. O que quer dizer? Ela tem menos, ela é um meio menos concentrado em relação à solução B. Então, é a solução hipotônica. E ao contrário, quando a solução A é mais concentrado, mais soluto do que a solução B, dizemos que ela é uma solução hipertônica em relação à solução B. Então, ela tem mais soluto, ela é um meio mais concentrado
Então, ela é uma solução hipertônica em relação à solução B. Aqui a gente tem um experimento em relação à osmose. Então, um professor preparou uma solução de água, que é o solvente, e sacarose, que é o soluto. Essa solução, nomeada de 1, foi colocada no interior de um tubo de vidro, como a gente pode ver aqui. Esse é o tubo de vidro, o qual tinha uma de suas aberturas vedadas com papel celofane, material que possui características de uma membrana semipermeável. Dessa maneira, somente a água conseguia atravessar o celofane. Em seguida, o tubo concentrado com a solução 1 foi colocado no interior de um recipiente de vidro que continha uma solução 2, contendo apenas água pura. Então, o que a gente tem? Em princípio, um tubo que contém água e sacarose, que tem um papel celofane na sua abertura, no fundo, que faz o papel da membrana semipermeável. Esse tubo de vidro foi colocado dentro de um recipiente contendo apenas água pura, uma solução de apenas água. E o que aconteceu? Em primeiro momento, as moléculas de água começaram a atravessar a membrana de celofane em direção à solução 1, ou seja, elas saem de um local de menor concentração de soluto, solução hipotônica, para um local com maior concentração de soluto, um meio hipertônico. Então, o que aconteceu? Elas saíram dessa solução de água pura em direção à concentração onde tinham a sacarose. Então, um meio com maior concentração, um meio hipertônico. As moléculas de água entram no tubo até que exista um equilíbrio entre as concentrações de soluto entre as soluções. Então, o que ele busca? Ele busca criar os meios isotônicos, busca o equilíbrio entre os dois meios. Dessa maneira, após determinado tempo, o movimento da água para o interior do tubo provoca um aumento no volume da solução e a coluna da água sobe. Por que sobe? Porque há uma maior concentração do que na inicial, porque ela buscou formar um meio isotônico. No caso, isso ocorre com um caso de osmose. E a pergunta é: considere que uma célula possui uma concentração de soluto menor do que a solução 1. Então, uma célula possui a concentração de soluto menor do que essa do tubo, que é água e sacarose. Se essa célula fosse colocada no interior dessa solução, da solução 1, o que iria acontecer com ela? Se eu pegasse uma célula com a concentração menor, uma concentração hipotônica em relação a essa solução do tubo de vidro, o que aconteceria com a célula? A célula perderia água para a solução 1, ou seja, ela iria encolher. Por quê? Porque ela iria passar, ela iria para o meio, sua solução iria ir para o meio com maior concentração. E o que aconteceria com a célula? Murcharia, encolheria. A osmose nas células. O efeito da osmose varia conforme a célula e o meio na qual ela está inserida. O esquema a seguir apresenta o que ocorre com uma célula animal e uma célula vegetal quando são colocadas em soluções aquosas contendo diferentes concentrações de soluto. Vamos lá. A gente tem a célula animal e a vegetal. Na célula animal, quando a célula encontra-se no meio isotônico, o que quer dizer? Quando a concentração dela interna e o meio onde ela está são iguais, a célula não sofre alteração. Então, se tiver a entrada de H2O, água,
vai ter a mesma quantidade na saída, ficando sempre uma solução isotônica, tanto no meio interno e externo. A célula, numa solução hipotônica, o que quer dizer? Uma célula está no meio onde interno tem maior concentração do que na parte externa. A célula vai incorporar a água, inchar e pode ocorrer o rompimento da membrana plasmática. Ela vai absorver água para diluir essa concentração maior que tem dentro dela. Já quando ela é colocada numa solução hipertônica, a célula vai perder água e encolher. Foi o caso da questão anterior. A célula vai perder água porque ela vai sair de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Em hemácia, esse resultado chama-se de crenação. Nas células vegetais, a gente pode lembrar que em volta da membrana plasmática da célula vegetal, a gente tem a parede celular. E é aqui que vai fazer a diferença da célula animal. No meio isotônico, não vai ocorrer alteração, conforme igual a da célula animal, não tem alteração. Os dois meios têm a mesma concentração. Porém, quando é colocado numa solução hipotônica, a célula vegetal, ela também incorpora água, igual a célula animal. Mas a presença dessa parede celular rígida externa à membrana plasmática mantém o formato da célula e impede que ela se rompa. Então, ela não vai ocorrer da mesma forma que da célula animal. Ela vai manter o formato por conta dessa parede celular que ela possui. Já quando é colocado numa solução hipertônica, uma solução mais concentrada, a célula perde água e a membrana plasmática se separa da parede celular. Mas a célula mantém o seu formato. Por que ela separa da parede celular? Porque ela acaba encolhendo também. Porém, a parede celular vai manter o formato dela inicial. Quando esse processo osmótico ocorre em células vegetais, ele é chamado de plasmólise. Correto? Biologia e saúde. Vamos falar um pouco sobre a sede, que é um processo também de perca de água. A perda de água no interior das células normalmente ocorre em situações em que o corpo está desidratado, ou seja, perde água em uma taxa maior do que sua reposição. Essa desidratação celular excita rapidamente o centro da sede presente no nosso cérebro. A causa mais comum desse fato é o aumento da concentração de sódio no líquido extracelular, o que leva à perda de água por osmose das células neurais do centro da sede. A sede é uma resposta do corpo à falta de água que, se não respondida, pode causar diversos problemas e, dependendo do grau de desidratação, levar a pessoa à morte. Por isso, é importante se manter hidratado. Agora vamos falar sobre a difusão facilitada, que é um transporte passivo. Algumas moléculas somente entram ou saem das células com auxílio de proteínas carreadoras, que são aquelas proteínas que a gente tinha visto, as transmembranais ou as periféricas. Essas proteínas estão presentes na membrana plasmática e aumentam a velocidade de movimento de determinadas moléculas entre o interior e o exterior da célula. Esse transporte ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, como eu tinha dito, quando fala a favor do gradiente de concentração, então ele sai de um meio com maior concentração para um meio com menor concentração para formar meios isotônicos. E não tem gasto de energia, pois é um transporte passivo, e é chamado de difusão facilitada.
Esse tipo de transporte pode acontecer de diferentes maneiras e depende do tipo de moléculas a ser transportadas. Um exemplo de difusão facilitada ocorre no transporte da glicose. Aqui abaixo tem um exemplo desse transporte. Então, a concentração de glicose é maior no meio extracelular, em virtude de sua rápida utilização pela célula. Por isso, a tendência é que ela entre na célula. Por ser uma molécula polar, a glicose não pode atravessar a membrana plasmática e precisa ser transportada por proteínas carreadoras. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter as proteínas carreadoras, que são essas proteínas transmembranas, que possuem um sítio um sítio específico onde a glicose irá se ligar. Então, essas estruturas em azuis do lado externo da célula são as glicose. Essa molécula vai se ligar a esse sítio da proteína carreadora, e o que vai permitir que as proteínas vai alterar sua forma e liberar as glicose para o meio interno, como a gente pode ver aqui na imagem. Lembrando que cada proteína tem as suas substâncias específicas para transporte. Não são qualquer substâncias, porque vai ter o processo de chave e fechadura, onde vai ser onde ela precisa de um encaixe, por isso o nome chave e fechadura. São substâncias específicas no qual ela consegue transportar essas substâncias. Já no transporte ativo, temos a bomba de sódio e potássio. Lembrando que no transporte passivo, a gente não tinha gasto de energia. Já agora, no transporte ativo, a gente tem gasto de energia. Em algumas situações, determinadas moléculas ou íons atravessam a membrana plasmática saindo de um local menos concentrado para um outro de maior concentração. Então, aqui não é a favor do gradiente de concentração, ele é contra. Então, ele vai de um meio menos concentrado para um meio com maior concentração, mesmo caso que na osmose. Esse processo ocorre ativamente, ou seja, com o gasto de energia. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Então, como que é essa bomba de sódio e potássio? Em células, como os neurônios, a concentração de íon sódio é maior fora da célula, enquanto a de íons potássio é maior em seu interior. Então, o que a gente acha que vai acontecer? Se ele não é a favor do gradiente de concentração, e nós temos maior concentração de sódio fora da célula e a de potássio dentro da célula, então o sódio que se encontra no interior da célula vai ser transportado para o meio externo, que é um meio onde tem maior concentração de sódio, e ao contrário o potássio tem maior concentração no seu meio interno, então os íons de potássio que se encontram no seu meio externo irá para o meio interno. Apesar disso, os íons de sódio são bombeados para o exterior da célula, como eu havia dito, enquanto íons de potássio são enviados para o interior da célula, por meio de determinadas proteínas da membrana plasmática, que são proteínas transmembranas, pois elas atravessam, como a gente pode ver as imagens aqui abaixo, atravessa as duas camadas lipídicas, e utiliza energias para realizar esse processo, pois é um transporte ativo. Então, vamos lá. No 1 aqui, a gente tem os íons de sódio, que se encontra no interior da célula, porque ele vai ser transportado para o exterior. Então, esses íons de sódio se unem à proteína para que sejam transportados. A proteína utiliza a energia para alterar sua configuração, como a gente pode ver aqui.
os íons de sódio são liberados para fora da célula, onde se encontra com maior concentração. Simultaneamente, os íons de potássio se ligam à proteína, a mesma proteína. Com isso, os íons de sódio conseguem se ligar a ela e atravessar. Então, esse processo vai ser sempre simultâneo, enquanto o íon de sódio se liga no interior da proteína, pelo interior da célula na proteína, o íon de potássio vai se ligar pelo exterior da célula na proteína. E com isso, os íons de potássio atravessam a proteína e são liberados para o interior da célula. Então, vamos simplificar aqui. O íon de sódio, a maior concentração dele é fora da célula. E os íons de potássio, a maior concentração dele é no interior. Então, o que vai acontecer? Os íons de sódio que se encontram no interior da célula vai ser transportado para o seu exterior, porque é onde se encontra a maior concentração de sódio, de íons de sódio. E o íon de potássio vai ser transportado do meio externo para o interno, porque é onde tem a maior concentração de íons de potássio. E essa troca de sódio e potássio ocorre simultaneamente numa proteína. Então, enquanto um íon de sódio se liga à proteína e tem um gasto de energia, no outro meio, o íon de potássio também está se ligando nessa proteína e há essa troca simultaneamente. E foi isso. A atividade dessa aula será a resolução das atividades de 1 a 7 do livro didático de vocês, da página 92. Qualquer dúvida, iremos estar no chat da plataforma Classroom e no WhatsApp para debater, para tirar dúvida ou para falar sobre o tema abordado de hoje. Muito obrigada, até a próxima.